Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e hoje eu vou acompanhar vocês nessa aula sobre o narrador da obra Angústia, de Graciliano Ramos, que é a leitura obrigatória da FUVEST 2021. Nós estamos na aula 3 e as anteriores falaram um pouco sobre o contexto histórico e fluxo de consciência na narrativa, então elas são importantes para que você compreenda essa obra de uma maneira mais ampla. Vamos lá. Então, o objetivo desta aula é chamar a sua atenção para a narrativa de Angústia, que é feita em primeira pessoa pelo Luiz Silva, nosso personagem principal, exceto em raros trechos de discurso direto, nos quais nós temos acesso à perspectiva de outros personagens. Se você leu Angústia, você deve ter notado que a Marina e a própria angústia do narrador permeiam toda a obra. Então, é importante que a gente observe como isso vai se materializar na escrita, né? Como esse personagem imprime a sua visão de mundo, principalmente no que diz respeito à Marina e às mulheres, já que ela tem essa importância tão grande dentro da narrativa. Bom, para começar, eu selecionei aqui 3 questões que elas são norteadoras para a leitura e para a compreensão do narrador, não só do Angústia, mas de qualquer obra literária que você esteja lendo, tá? Então isso pode te ajudar também nos outros livros da FUVEST. Sempre que você ler um romance, e por romance não entenda uma história romântica, entenda realmente uma obra em prosa, como, enfim, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, outros tantos aí, você pode se perguntar, quem fala ao leitor? De que posição ou de que ângulo em relação à história ele fala? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Quem fala ao leitor? É um narrador em primeira pessoa? Em terceira? Ele é onisciente, que é aquele narrador que a gente diz que sabe tudo que acontece na mente de todos os personagens? Ele é intruso, ou seja, ele está o tempo inteiro dando a perspectiva dele de mundo, julgando os fatos que acontecem na narrativa? De que posição? Ele está no centro dos fatos ou ele está de canto, na periferia, observando, na periferia realmente no afastado, observando o que acontece com os demais personagens e contando? A que distância ele se coloca do leitor? Gente, um exemplo clássico é o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o narrador, né? Ele fala o tempo inteiro, o Brás Cubas fala o tempo inteiro com a gente, ele fica, mas tu, leitor amigo, tu, caro leitor, ele usa esses vocativos mesmo, chamando o leitor para perto, justamente nessa intenção de gerar uma confiabilidade. Ele quer que você, enquanto leitor, acredite no que ele vai te dizer. E isso é uma manobra muito comum na literatura, por isso a gente tem que ter cuidado e realmente ficar atento ao que essa narrativa está nos dizendo nas entrelinhas, né? Por isso que o título dessa aula é Narrador Não Confiável, porque a partir aqui da análise que nós vamos fazer, vocês vão ver que o narrador de Angústia deixa muitas lacunas que geram essa não confiabilidade no que ele está dizendo. Então vamos voltar um pouco à análise para a própria obra. Então nós temos um foco narrativo em primeira pessoa no Angústia, que é o narrador personagem, narrador protagonista, Luiz Silva. Por isso o ângulo é central, já que ele é o personagem principal, e as ações e sentimentos serão norteadas pela sua perspectiva. Aqui, com relação a como essa narração é feita, eu selecionei um conceito de um autor que eu vou falar dele um pouco aqui na frente, o Friedman, que é um crítico literário, e ele fala em sumário narrativo, que é uma maneira de contar acontecimentos dentro de um intervalo de tempo e espaço não necessariamente tão delimitados. E aí você pode ter a alternância de cenas, né? O Friedman ele fala que a narração pode se dar ou em cenas ou em um sumário narrativo, que é quando alguém está te contando a história. Eu diria que o Angústia mistura as duas coisas, mas com uma predominância muito maior desse sumário narrativo, que é uma história que está sendo contada por alguém dentro de um intervalo não muito claro. Porque assim, se você olhar o Angústia como um todo, você vê que o Luiz Silva volta na infância, fala da morte do pai, fala de muita coisa, depois ele vai para essa parte que ele tá morando, ele fala da Marina no começo, aí volta para a infância, depois volta para essa parte de quando ele mora no subúrbio ali vizinho da Marina. Então assim, a gente não tem um intervalo de tempo e espaço tão delimitados. É alguém que está te contando uma história e que faz essas digressões, que são o quê? Ir e voltar na narrativa, né? Você está contando uma coisa e você lembra de outra, volta, depois você vem de novo para a primeira. Então, isso acontece muito no Angústia, tá? A partir disso, já que a gente já constatou que o narrador é o protagonista da história,
Eu selecionei aqui alguns conceitos também de críticos literários que vão te ajudar a entender o porquê essa aula se chama narrador não confiável. Então, o Friedman vai dizer que, com a transferência da responsabilidade narrativa da testemunha para um dos personagens principais, que conta a história na primeira pessoa, alguns outros canais de informação são eliminados e mais alguns pontos de vantagem perdidos. Ou seja, esses canais que são eliminados são justamente os outros personagens, nós não temos a perspectiva deles. O narrador protagonista, portanto, encontra-se quase que inteiramente limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções. De maneira semelhante, o ângulo de visão é aquele do centro fixo, que é o que eu falei anteriormente. Gente, isso aqui é muito claro. Pensa na vida. Se alguém te conta uma história, duas pessoas brigaram, você vai ouvir um lado só, você vai ter só a perspectiva daquela pessoa. Se você ouvir o outro, provavelmente ela vai puxar a história para o lado dela. Isso é muito normal em narrativas cotidianas e na literatura não é diferente. E isso gera essa não confiabilidade do narrador. Esse outro autor vai dizer que temos que objetar a quaisquer declarações fidedignas de um personagem dramatizado e não apenas ao autor que surja com a sua própria voz, porque o ato de narração, tal como desempenhado nem que seja pelo narrador mais profundamente dramatizado, é, em si, a apresentação feita pelo autor de uma prolongada visão interior do personagem. Aqui entra muito essa questão do fluxo de consciência também do Angústia, né? Que se você assistiu a aula 2, você vai entender um pouco melhor. É uma obra toda narrada dentro da cabeça dele, assim, esse fluxo de consciência, um monólogo interior. Ele faz uns transes muito loucos, assim, para narrar. Gente, um ponto que eu vou chamar a atenção, essas palavras que vocês perceberem que são estranhas, que não são de acordo com a ortografia vigente, eu honrei as edições consultadas, tá? Então, observem os anos. Esse autor, por exemplo, está traduzido em português de Portugal, então não se atentem muito a isso. Com base nesses pontos que eu já destaquei para vocês, a gente vai fazer uma análise agora a partir dos trechos da própria obra. Isso é muito importante para a FUVEST, tá? Vocês têm que ter em mente que, assim, vocês estão prestando um vestibular para entrar na USP. E a análise literária vigente na Faculdade de Letras da USP é muito pautada no que a própria obra te diz. Lá na Faculdade de Letras, os professores defendem muito que as análises sejam feitas a partir da obra e não com um conceito externo que eu vou tentar aplicar. Então, assim, o que eu fiz? Eu te mostrei como funciona a coisa do narrador, mas agora a gente vai ver isso dentro da própria obra. Porque nada como o próprio texto te mostrar que uma coisa acontece e aí não vai ficar só na minha palavra. Então, vamos lá. Gente, eu não vou ler todos esses trechos, porque senão essa aula vai ficar muito chata, mas você tem o recurso de pausá-la e ler integralmente, tá? Eu destaquei aqui em negrito o que é mais relevante dentro da análise que nós vamos fazer e vou tentar fazer um percurso aqui que faça sentido para você. Então, primeiro nós vamos olhar para a perspectiva relacionada à mulher nessa narrativa, já que a Marina está em praticamente tudo que está posto ali. Então, vamos lá. Ele vai falar aqui de um gato que se espreguiçava, estirava as pernas, e aí ele vai associar esse gato às mulheres. Ele vai dizer, sem vergonha, parecia mulher. Depois, esse aqui é muito a coisa do fluxo de consciência. Ele está falando com ele mesmo, olha, observem. Para o diabo, aqui me preocupando com aquela burra, a Marina, né? Unhas pintadas, beiços pintados, biblioteca das moças, preguiça, admiração à Dona Mercedes, total. Rua da Lama, acaba na Rua da Lama, sangrando na Pedra Lips. Vamos deixar de besteira, seu Luiz? Um homem é um homem. Gente, esse trecho tem muito pano para análise, né? Porque aqui, primeiro, ele tá realmente fazendo um monólogo interior, porque é um trecho que tem esse travessão de discurso direto, mas ele tá falando com ele mesmo. É o próprio Luiz falando em primeira pessoa e ele usa um vocativo chamando a ele mesmo. Seu Luiz é ele mesmo. E aí aqui esse trecho também, guardem essa questão da Rua da Lama, porque a gente vai falar dela logo mais. Isso acontece recorrentes vezes na narrativa. Sempre que ele está com raiva da Marina, ele a associa a essa Rua da Lama. Ele diz que ela vai acabar na Rua da Lama. E aí aqui, isso aqui é assim uma frase feita, né?
que diz muito sobre a visão de mundo desse personagem. Um homem é um homem. E aí aqui ele vai dizer que ele vai falar que os ratos ruíam a paciência dele, ele imita o barulho dos ratos, e aí ele diz: lembrava-me do tempo em que andava pelas ruas sentindo o cheiro das mulheres. Ou seja, ele faz uma certa animalização também da mulher, né? Porque ele associa aos ratos, que aqui tem um teor assim um tanto relacionado à sujeira, e aqui ele associa a mulher a um gato preguiçoso. Então ele faz um recurso de animalização também dessas mulheres. Aqui, gente, é um trecho também importante, porque se vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas ele fala dessa datilógrafa de olhos verdes, que, segundo ele, tinha algum interesse amoroso nele, né? E aí ele, pensando nela, vai lembrar da Marina, como sempre, e vai pensar que ela... Vai comparar as duas, dizendo: morava numa casa de quintal sujo, lia romances tolos, admirava uma quenga semelhante à Dona Mercedes. O pai era um pobre homem, carregado de achaques e consumido pelo trabalho. A mãe lavava roupa e queixava-se da caristia, cabritinha enxerida, esfregando-se nos homens. Gente, olha aqui esse trecho, o quanto ele é, assim, uma coisa confusa, porque ele tá falando da datilógrafa, aí ele já associa ela à Marina, porque tudo isso aqui se refere à Marina, e aí ele já fala diretamente sobre a Marina, chamando-a de cabritinha enxerida que se esfregava nos homens. E ainda falando da confiabilidade do narrador, não só na perspectiva da mulher, mas num geral, observem que ele fala que a Marina morava em uma casa de quintal sujo. Gente, eles eram vizinhos, literalmente, assim, eram casas uma ao lado da outra. Então, será que ele era tão melhor que essa personagem? Se ele era, por que ele estava fazendo nesse subúrbio? Por que ele não foi embora? Entende? Então, assim, é um sujeito que tem mania de superioridade, mas que não é nada muito grande também, né? A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. E aí aqui eu selecionei 2 tópicos que são importantes para você refletir após a leitura, que é a Rua da Lama e a sua relação com a Marina na perspectiva do narrador. Gente, eu pesquisei o que seria essa Rua da Lama. Na época, em Maceió, nos anos 30, era uma rua de prostituição. E esse romance é dos anos 30, então, assim, faz muito sentido que o narrador utilize esse recurso, porque ele está meio que pregando um futuro inevitável para a Marina. Em sua visão, ela acabaria na Rua da Lama. Mas guardem isso, porque outros trechos vão gerar uma contradição bem grande com essa associação que ele faz da Marina à prostituição. E o olhar enviesado do narrador protagonista. Bom, a partir disso, eu selecionei aqui uma sequência de fatos que eu disse que são suspeitos, e isso também é muito importante na análise literária, para a vida mesmo, não só para o vestibular, tá? Nada que um autor coloque em sequência ou nada que um autor coloque na obra está ali à toa. Gente, é importante separar o autor da obra? Sim, mas também é importante dar ao autor a sua importância mesmo dentro da literatura, né? Estamos falando do Graciliano Ramos, que é um sujeito consagrado na literatura brasileira, então nada do que ele fez aqui foi um acaso. Tudo provavelmente foi muito pensado, tá? Essa sequência que eu vou apresentar para vocês, ela está literalmente em páginas seguidas, então ela deve querer nos dizer alguma coisa. Vamos lá. Primeiro contato físico entre a Marina e o Luiz. Desloquei as estacas podres da casa, né? Puxei Marina para junto de mim, abracei-a, beijei-lhe a boca, o colo. Enquanto fazia isto, as minhas mãos percorriam-lhe o corpo. E Marina estava tão perturbada que se esqueceu de recolher um peito que havia escapado da roupa. Eu queria mordê-lo e receava ao mesmo tempo que Dona Adélia nos surpreendesse, encontrasse a filha descomposta. Aí aqui a Marina vai ficar super consternada. Meu Deus, o que nós fizemos? Página 62, observem. Ainda nessa página, ele vai demonstrar seu apreço pela inocência de Marina, dizendo: a comoção dela me trouxe alguma vaidade, um pouco de arrependimento e quase a certeza de que nunca ninguém lhe havia tocado nos peitos.
Em seguida, o Luiz vai se comparar ao lobisomem, que é um personagem acusado pelo estupro das próprias filhas e que morava nesse mesmo bairro que ele e a Marina. Esse personagem chega depois, né, no bairro e gera assim uma comoção de todos, não uma comoção no sentido, nossa, coitado, não, todo mundo fica muito assustado e criticando e especulando sobre a vida desse sujeito. Aí ele primeiro vai tomar um tom aqui na narrativa que parece que ele realmente não acha que o lobisomem é um ser desprezível, chamando-o de cachorro, dizendo que ele andava distraído, não falava com ninguém, mas depois ele vai dizer algo que fica muito contraditório até com esse próprio trecho e com todo o resto. Então pausem e leiam com atenção esse trecho inteiro depois, tá? Ele vai dizer: pobre do lobisomem, não tinha hora para sair, hora para chegar, sempre só. Nem um guarda-chuva, nem uma bengala, trastes necessários ao homem tão curvado. Ora para um lado, ora para outro, sem destino. Que vida! Comparava-me a lobisomem. Eu era quase feliz e a comparação me atenazava. Gente, esse trecho aqui é surreal, né? Ele está se comparando a esse sujeito que pratica esses atos. Então, e aí, na sequência, não bastasse o próprio Luiz se comparar ao lobisomem, a Marina também vai fazê-lo, em uma cena em que o Luiz tenta novamente convencê-la a concretizar uma relação sexual, ela diz que não, e ele insiste e ela fala, vai-te embora, lobisomem, como quem diz assim, você tá me... né, você tá forçando uma coisa que eu não quero. Aí aqui, o Luiz compara o lobisomem a um outro personagem também acusado pelo estupro de uma filha, de 4 anos. Esse cara era um sertanejo, não era do bairro, era de um... Pelo que a narrativa dá a entender, é de uma época um pouco passada da vida do Luiz Silva. E aí ele diz, lembrava-me de outro indivíduo infeliz. Eu vou para o trecho que interessa aqui, que é quando o sujeito confessa que estuprou a filha, né? Arrombaram a porta, passaram o homem na embira, deram-lhe pancada de criar bicho e ele confessou, debaixo do zinco, meio morto, que tinha estuprado a menina. Processo, condenação no júri. Anos depois, os médicos examinaram a pequena. Estava inteirinha. O que havia era sujidade e um corrimento. Tratando a doença da filha com remédios brutos da medicina sertaneja, o homem tinha sido preso, espancado, julgado e condenado. Gente, isso aqui acho que dispensa comentário, né? Um sujeito que diz que o estupro de uma menina de 4 anos era tratá-la com remédios brutos da medicina sertaneja, aí eu falo mesmo, façam a própria reflexão de vocês sobre a confiabilidade desse narrador. E por fim aqui, gente, o Julião Tavares, que é o outro cara com quem a Marina vai se envolver depois do Luiz Silva, diz que natural, a justiça não é infalível, ou seja, ele foi condenado injustamente na visão desses caras, né? Eles estão aqui passando um pano para estupradores. Então, são coisas que a gente precisa observar. E esse trecho aqui, eu acho que esse tópico aqui, desculpa, ele já ficou um pouco claro anteriormente, mas é bom destacar que a insistência do Luiz por relações sexuais com a Marina, mas em contraponto a isso, a gente também precisa reparar como ele se refere à Marina o tempo inteiro, né? Como é que você quer tanto ter uma relação sexual com alguém, mas o tempo inteiro você desdenha dessa pessoa? É no mínimo suspeito. Aí aqui novamente ele está tentando alguma coisa e ela diz que não. Aí ele diz, torcia o corpo, defendia a virgindade com unhas e dentes. Gente, essa personagem que ele diz o tempo inteiro ser virgem é a mesma pessoa que ele vai associar constantemente à Rua da Lama, que é uma rua de prostituição. Então isso é outra incoerência do narrador. Aí ele diz, está direito, então é melhor apressar o casório. Com que roupa? Disse Marina. Que é que falta? Tudo, eu sou uma noiva pelada, meu filho. Impacientei-me. Ora, 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 entre nós não há cerimônia. Arranja-se. Eu tenho umas economias. Pouco, mas tenho. Também você não precisa de muita coisa. Umas fronhas, umas camisas. Aí aqui, lembra que eu falei se o narrador fala com o leitor? E eu falei dos narradores do Machado de Assis que falam com a gente por meio de vocativos? Tu, leitor, esse aqui ele não vai te chamar com um vocativo, ele não vai se dirigir a você pelo nome. Ó, leitor, eu tô falando com você, mas ele fala com você, ó. É de uma maneira mais discreta, mas fala.
Como veem, eu tinha boa vontade. O que receava era transformar nossas relações miúdas num acontecimento social importante. Gente, aqui eu acho que a reflexão que fica é que esse narrador, ele remete um pouco até ao narrador do Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Que é um debate hoje muito em alta, né? Se Capitu traiu Bentinho, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente essa questão. Temos um narrador que é um homem e que narra em primeira pessoa uma história que envolve muito a vida dessa mulher também, que é a Marina. Só que todos os fatos postos na obra, ou a maioria deles, são pela perspectiva dele. E quando a gente tem uma perspectiva da Marina, é ela rejeitando, ó, é ela falando tchau, é ela chamando ele de lobisomem. Então, assim, isso não pode passar batido. E a FUVEST pode selecionar uma coisa dessas e te pedir uma análise. Então é importante que você esteja atento a esse tipo de coisa. Se você achou que essa aula não faz sentido nenhum, a dica que eu te dou é: tudo bem, só que leia a questão que a FUVEST vai te dar. Isso é muito importante. Você não necessariamente precisa concordar com a banca, mas você precisa ser esperto. Se a banca está enviesando a análise para um determinado lado, vai com aquela maré. Entendeu? Quando você estiver numa mesa com amigos, aí você diz que o Luiz Silva é um cara super legal, se é essa a sua visão de mundo. Mas assim, siga o que a banca está te direcionando. A gente tem pouco material de questões da FUVEST sobre a angústia, porque ela entrou na lista das leituras obrigatórias ano passado. Mas essas questões são muito elas se destacam muito da narrativa, né? Então, assim, o que eu te recomendo é leia o enunciado e veja o que ele te pede. Se alguém falar do narrador, se o enunciado não falar nada sobre essa coisa de confiabilidade e etc., você vai seguir o que ele está te pedindo. Mas essa aula te deu uma base para entender como essa narração se constrói e como esse narrador deixa lacunas para que o leitor crie a sua própria interpretação. Isso possivelmente seja um recurso usado pelo próprio Graciliano. É uma artimanha narrativa em que o autor se distancia do personagem, né? Ele nos deixa ali brechas que é para que entendamos que ele não é esse narrador. Ele só está pondo os fatos sob a perspectiva desse sujeito. Então, aqui eu selecionei alguns pontos de reflexão pós-leitura que podem te ajudar a reter o que essa aula quis dizer, né? Que são as incoerências do narrador, a ojeriza dele às mulheres e sua constante aproximação delas, a virgindade da Marina e a sua associação à prostituição feita pelo Luiz Silva. Ou seja, o tempo inteiro ele está falando que ela é inocente, mas está falando Rua da Lama, vai acabar na Rua da Lama. Simpatia do Luiz por homens de conduta desprezível, lobisomem e o sertanejo, ambos estupradores. Marina, amor ou desejo. Gente, na minha opinião, não é amor, porque ele diz aqui, ó, ele intercalou essa sentença, relações miúdas num acontecimento social importante. Isso aqui ele está dizendo pra gente o que é essa relação para ele. É miúda. Ou seja, o que parece é que ele queria muito consumar esse ato sexual. Agora, talvez exista uma obsessão, mas amor eu não diria que existe. Superioridade do narrador, que ele se põe, mas até que ponto ele é superior, como eu já mostrei para vocês, ele está no mesmo barco que todo o resto. Olhar para a construção da obra, nada está ali por acaso, gente, isso vale para a vida. Se você um dia for analisar outras obras literárias, se você que está assistindo isso aqui pretende fazer letras, gente, nada que um autor coloque, ele deixou aquilo ali por acaso, tá bom? Resumo da aula, então, narrador protagonista e por que isso implica na confiabilidade dele. A perspectiva feminina na obra é dada pelo olhar de um homem. Sequências narrativas e sua importância na construção de um romance. E incoerências do narrador e a importância da análise literária a partir da própria obra. Gente, aqui eu coloquei as referências bibliográficas, os textos que eu consultei. Essa palestra do professor Ivan na Biblioteca Mário de Andrade. Esse professor é lá da Letras USP e essa palestra pode ajudar vocês. Ela está também nos demais materiais que nós colocamos no site. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que isso te ajude realmente a passar no vestibular da FUVEST. Boa sorte e obrigado pela companhia até aqui.